Oiê, tudo bem com vocês? E aí, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de aceleração para o vestibular. Inicio o meu vídeo desejando que todos tenham tido um excelente final de semana e que essa semana seja maravilhosa. Já estamos em setembro, já passamos para mais da metade das nossas trilhas, né? Por onde nós estamos percorrendo, atrás de conseguirmos fazer uma boa prova do Enem. O provão daqui a pouco chega e os vestibulares também, tá? Já entendemos todo o processo do FIES, da SISU, do SISU e do ProUni. E agora já faz umas 3 aulas que a gente está entrando num assunto bastante relevante, bastante importante, que é a permanência dos estudantes nas universidades, tá? O quanto é importante você saber disso, porque muitos estudantes, sobretudo os estudantes da periferia, estudantes com vulnerabilidade socioeconômica, eles começam seus cursos, mesmo que seja em universidades estaduais, institutos federais, acabam evadindo, acabam desistindo, às vezes no primeiro ano, muitos no segundo ano e alguns perto de terminar a graduação, tá? Então, é por isso que é muito importante essas aulas, são muito importantes essas aulas que falam para alertar os estudantes, ou então aconchegar ou sossegar que entrando nas universidades existem muitos recursos para que essa permanência seja possível, para que finalmente consigam ficar todos os anos, dependendo do curso, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e ter a tranquilidade de fazer um curso sem se preocupar com as questões financeiras, com as questões de moradia, quando é a universidade fora da sua cidade, ou mesmo até a questão de transporte, a questão de como se manter. E é sobre isso hoje que a gente vai fazer a nossa última etapa, falando dos recursos para que exista permanência, uma permanência mais segura desses estudantes nas universidades, tá? Seja nas universidades públicas, ou seja até mesmo em universidades privadas, tá? Porque existe evasão na universidade privada, muita evasão, mas também existe evasão na universidade pública. Pensa o quanto é difícil um estudante ele ingressar na universidade pública, nos institutos federais, estaduais, e depois ter a frustração de ter que desistir porque não consegue se manter durante a trajetória do curso, tá bom? Na aula passada nós vimos o campus da Unicamp, nós fizemos 2 episódios, né, parte 1 e parte 2, mostramos todo o campus da Unicamp, e nas aulas anteriores nós mostramos um mapa da USP, mostramos todos os campos da USP também, no centro de mídia, que é onde a gente se inspira para fazer essas aulas. Inclusive, as aulas estão no centro de mídia, e tem lá numa das aulas o mapa da USP, tá? Não é um mapa muito completo, mas em seguida tem um vídeo que mostra o mapa completo da USP e esse vídeo está no repositório do centro de mídias, tá? Bem, é muito importante, antes mesmo de eu começar a falar desses recursos, né, falar mais uma vez, só que agora com uma forma mais complexa, com outro olhar, com outra perspectiva, a partir de leituras mesmo que eu tenho feito, ou pesquisas que eu tenho feito para poder chegar com vocês nesse assunto, é muito importante que vocês entrem na plataforma Me Salva ou Prepara. Apesar de já estarmos em setembro e todos os alunos conhecerem a plataforma, poucos estudantes têm acessado. E é muito importante que eles acessem, que vocês acessem, porque é lá onde estão os simulados, todo o conteúdo de todas as disciplinas que você pode estudar, fazendo o seu horário, o seu cronograma, o seu roteiro de estudo, e você se planejando para que você possa não se lamentar depois de falar assim, mas eu não consegui estudar porque não tive onde. Tem onde estudar, tem recursos sim, são vários simulados que estão lá, as trilhas são fantásticas. Eu posso mesmo testificar que essa plataforma é boa,
preparo algumas aulas olhando nas plataformas, como professora de História e de Filosofia, e de Sociologia também. Então, eu posso garantir vocês que tem conteúdo bastante estruturado, com bastante musculatura, para que vocês possam se preparar. E mais do que isso, nós também temos lá também os simulados, os simuladinhos, que o simulado é a melhor ferramenta que você pode encontrar dentro desse curso Me Salva, porque você vai fazer experiência, né? Experimentar como é uma prova de Enem, como é uma prova de vestibular, tá? E você tem feito muitas provas na escola, mas nenhuma voltada especificamente nos moldes do Enem, dos vestibulares, tá? Então é muito importante. Entre na plataforma, você pode entrar em qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, não precisa ser muito tempo, meia hora, uma hora de estudo por dia é suficiente, ou então você pode se organizar para estudar nos finais de semana, não tem como escapar, esse é o momento que você tem que estudar se você quiser o êxito no final do ano, tá? Imagina você entrar numa universidade porque você se engajou e passou no provão. Imagina você conseguir uma bolsa numa universidade que você sonha, porque pelo ProUni, porque você estudou, você se engajou. Eu nem estou falando de esforço, tá? Nem estou falando de esforço, porque a gente entra na questão da meritocracia, mas a gente sabe que é bastante importante você levantar a pedra, como eu falo para vocês brincando. A nossa parte a gente tem que fazer porque ninguém vai fazer, tá? Então, estudar, 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 para quem quer fazer um bom Enem, para quem quer fazer um bom provão, para quem quer fazer um bom vestibular, tá? Bem, agora nós vamos falar sobre os recursos que as universidades, sobretudo nesse texto, as universidades públicas, oferecem a partir do ingresso do estudante egresso do ensino médio público, né, do ensino médio da periferia, do ensino médio da rede pública, porque a maior parte desses benefícios são voltadas para esse perfil de estudante, que são os estudantes que têm. Se você está na escola pública periférica, ela coincide com a situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, uma coisa tá sempre junto com a outra, tá? É difícil separar. Você não vai encontrar, às vezes, um estudante que estuda em uma escola pública, na região dos Jardins, na região de Moema, do Morumbi, que não tenha a vulnerabilidade, porque mesmo que ele esteja localizado nessas regiões mais elitizadas, é porque a gente tem uma desigualdade geográfica incrível, uma desigualdade social muito gritante. Então, a gente, por exemplo, lá no Morumbi, existem aquelas situações emblemáticas que prédios com uma piscina por andar de um lado, do outro lado da favela. Então, assim, não é onde você mora, é a sua vulnerabilidade socioeconômica que vai ditar o seu direito de você conseguir esses recursos nas universidades públicas estaduais e federais para você se manter até o final da graduação, tá bom? Bem, a permanência dos estudantes nas universidades é um tema crucial e super importante, né? No contexto onde a educação superior é cada vez mais demandada, mais procurada. Nós temos agora muito mais estudantes buscando as universidades, né? Se você pega um estudante da época que eu tinha 17 anos, poucos acreditavam que poderiam fazer uma universidade. Ninguém dizia pra gente que a gente precisava fazer faculdade, ninguém dizia pra gente o quanto era importante, e a gente achava que não era para nós mesmos, tá? Agora, muitos estudantes já acordaram, existem muitos programas de inclusão e muito mais informação para que os estudantes saibam que a universidade é lugar para todos mesmo, tá? Mesmo que seja parecendo meio demagogo esse discurso, mas existem muitas discussões que trazem à tona para o debate o quanto é importante o estudante da periferia saber que existe a possibilidade dele estar na universidade pública federal, na universidade privada, e que ele pode fazer essa escolha. O importante é ele ter essas possibilidades, tá? Bem,
No Brasil, muitos alunos enfrentam desafios financeiros, emocionais e acadêmicos que podem levar à evasão, que é aquilo que eu falei. Ele entra, mas depois ele sai, né? Conhecer os recursos disponíveis é fundamental para garantir que todos tenham chance de concluir seus cursos com sucesso. De acordo com uma pesquisa, 30%, eu ainda acho que é mais, dos estudantes, dos alunos que ingressam no ensino superior abandonam o curso antes de se formarem. Imagine um estudante que, após iniciar sua graduação, se vê em dificuldades financeiras e não sabe que existe um programa de assistência estudantil na sua instituição. Pensa, quais consequências quais consequências pode ter para a vida acadêmica e profissional dele? Bem, agora a gente vai falar sobre os recursos financeiros e assistência estudantil, tá? Eu procurei pesquisar bastante para ficar mais perto do que é real mesmo. Então, para não falar bobagem aqui no nosso vídeo, já que é um assunto novo para mim também, porque todo ano muda. Falei na aula passada da lei que foi sancionada pelo presidente Lula esse ano, em junho, que traz a garantia da lei para que esses recursos cheguem a esses estudantes com vulnerabilidade socioeconômica, tá? É uma lei nova, então, assim, nada que eu tivesse falado ou pensado 1 ano, 2 anos atrás, chegaria perto disso agora, porque, assim, saber que existe os recursos é uma coisa, agora saber que existe a lei que garante que esses recursos cheguem a esses estudantes é outra coisa, tá? Bem, bolsa de estudo todo mundo já ouviu falar, né? Financiamentos e auxílios são fundamentais para reduzir a evasão. Bolsa de estudo todo mundo já conhece, financiamento a gente sabe que existe o FIES, já falamos sobre isso, e os auxílios, né, que são específicos de cada instituição, são bastante importantes e fundamentais para que a gente reduza essa evasão, tá? O acesso à isenção de taxas e auxílio para transporte e alimentação. Falamos na outra aula sobre os bandejões, né? Na USP tem bandejões, na Unicamp tem bandejões, na PUC tem bandejão também, embora você tenha que investir financeiramente, mas, como eu já falei, são bandejões com preços bastante acessíveis e diferentes de preços do mercado, tá? Auxílio para transporte e alimentação é fundamental, né? Porque não dá para estudar mesmo que seja de graça, se você não tiver recurso para chegar na universidade e para se alimentar, tá? Incentiva a participação em programas de estágio que remuneram o estudante. Já falei para vocês também da iniciação científica, né? A iniciação científica, ela vai, às vezes, ela paga para o estudante e ainda mesmo ele sendo bolsista, tá? Bem, exemplos e aplicações práticas. A gente tem na Universidade Federal de São Paulo programas como o Bolsa Permanência, né, que garante que estudantes de baixa renda possam se dedicar aos estudos, evitando a necessidade de emprego em tempo integral. Por exemplo, eu estou numa universidade federal, né? Mas eu não tenho dinheiro de condução, eu não tenho dinheiro para livro, eu não tenho dinheiro para me alimentar. Então, existe a Bolsa Permanência que garante a tua permanência mesmo, se você está nesses programas sociais como o Cade Único, se você é um aluno de baixa renda, se você foi um aluno pé de meia no ensino médio. Então, existe a lei que eu acabei de falar para vocês, a lei é que vai garantir essa bolsa permanência, tá? Então, você não vai ter essa questão de você evadir da universidade, porque você vai ter esses recursos garantidos por lei, tá? Bem, uma coisa bastante importante que ninguém pensa é o apoio psicológico e aconselhamento acadêmico, tá? Imagina você ser da periferia, agora eu vou falar como se fosse eu, tá? Você é um estudante da periferia que conhece um mundo que é um micromundo, né? Você conhece a sua escola, os seus colegas da escola, normalmente trabalham perto de casa, então um universo bem recortado. Aí você chega numa universidade federal onde está todo mundo junto e misturado, nós vamos ter alunos do Morumbi, nós vamos ter alunos de Moema, vamos ter alunos dos Jardins, vamos ter alunos de outros estados, com realidade diferente, com perspectivas diferentes, com olhares diferentes sobre a vida. Imagina agora todo mundo junto,
como que fica o seu psicológico, né? Alguns estudantes que entram podem sofrer bullying, mesmo que não seja bullying no sentido de bullying, aquele bullying que a gente conhece no ensino básico, porque agora você já está mais adulto, mas assim, aquela coisa do constrangimento, da discriminação, do preconceito, que às vezes ultrapassa as questões da cor, da pele, da raça, da etnia, da religião, mas ela vem pesado, cortando, gritando em cima do corpo, em cima do teu psicológico, independentemente de todas as questões que são as minorias, tá? Bem, nas universidades existem serviços de psicologia que atende gratuitamente os alunos com dificuldades emocionais. Nós já temos também na rede pública no ensino básico psicólogos que estão conversando com esses estudantes que têm problemas emocionais, tá? Se resolvermos essas questões no ensino básico, talvez a gente não precise ter mais daqui a alguns anos no ensino superior, tá? Nós temos orientação acadêmica para auxiliar na escolha de disciplinas e planejamento de carreira. Digamos que você entre para fazer um curso, mas você não sabe planejar a tua carreira. Então, você entra sabendo, eu gosto de enfermagem, eu gosto de direito, mas eu não sei nada sobre isso. Só achei que eu fiz o teste vocacional, então eu já sou vocacionado desde a barriga da minha mãe, mas eu não entendo o que eu vou encontrar lá, não conheço a carga horária, não sei como montar as minhas eletivas, não sei como montar o meu plano de carreira. Toda essa orientação acadêmica você vai ter na universidade, tá? Programas de acolhimento que promovam a integração entre os estudantes, aquela coisa que eu falei a mais difícil, que é a integração do estudante da Zona Norte com a Zona Sul, com a Zona periférica, com a zona mais periférica, com a zona abaixo da linha. Então, imagina todos esses estudantes, né, que vêm de lugares diferentes, agora eles se encontram, né? E todos os conflitos são armados, sobretudo para os calouros, né? O primeiro ano é sempre muito difícil. É uma guerra dentro de si, uma guerra no seu redor, e às vezes é difícil voltar no dia seguinte. Então, é preciso ter esses programas de acolhimento para que o estudante não vá evadir por esse viés, tá? Vamos lá. Na Universidade Estadual de Campinas, agora a gente está falando da Unicamp, nós já mostramos no vídeo da Unicamp, como eu falei, mostramos todo o campus da universidade. Vocês já viram, né? Você viu que lá no campus lá na USP a gente viu que tem todos os bancos, tem hospital, na Unicamp também tem hospital, é uma cidade, né? Você anda lá de ônibus ou de automóvel, se você no futuro vai ter esse automóvel, esse assim é uma cidade, né? É uma cidade universitária, tá? Bem, na Universidade Estadual de Campinas, um programa de acolhimento ajuda novos estudantes a se adaptarem à vida universitária, promovendo encontros e atividades comunitárias que diminuem a solidão e o estresse. Porque você pode estar me ouvindo agora e falar assim, mas que solidão? A gente sabe que existe solidão no ensino básico, existe solidão no jardim da infância, existe solidão às vezes até no berçário. Não sei se um dia vocês vão prestar atenção, vocês entram no berçário, tem menininhos, criancinhas de 9 meses, de 1 ano, até 1 ano, que elas interagem melhor com as outras, e você vai ver um sempre lá no cantinho, que pouco ri, que pouco interage com os olhos. Então, assim, essa solidão, ela tá desde a nossa tenra existência, tá? Bem, agora vamos falar sobre a infraestrutura e os recursos tecnológicos, tá? Salas de aula bem equipadas, bibliotecas modernas e acesso à internet de qualidade. Isso é legal, porque a gente não tem internet de qualidade no ensino básico, né? A gente também nem sabe se tem uma internet de qualidade no ensino superior. Acho que depende muito da estrutura da universidade. Como aqui a gente está falando da Unicamp, a gente supõe que tem uma internet de qualidade, tá?
Ambientes de estudo colaborativo e laboratórios com tecnologia avançada. Isso é verdade, na USP já visitei. Não conheço a Unicamp, mas conheço a USP. Fizemos uma visita à USP no ano passado com estudantes, né? E a gente sabe que existem os laboratórios com tecnologia avançada, já que a USP, a Universidade de São Paulo, é uma das maiores universidades da América Latina. E dentro do Brasil, é a maior universidade do Brasil. Primeiro lugar, já é confirmada por pesquisas. E a segunda maior universidade do Brasil é a Unicamp. Então, nós temos a Unicamp e a USP dentro do estado de São Paulo, com bastante demanda, com bastante procura, porque ela é muito bem colocada dentro das pesquisas. São universidades já no ranking das melhores já faz muito tempo. É difícil passar essas universidades, tá? Bem, tem espaços de convivência que estimulam a troca de ideias e experiências, né? Isso é legal. E agora vamos falar da USP de novo. A USP, ela investiu em laboratórios de informática nas suas bibliotecas, permitindo que os estudantes realizem pesquisas e trabalhos utilizando tecnologia de ponta, né? E que facilita muito a aprendizagem, tá? Agora, programas de mentoria e integração, que é bem importante mesmo. Esses dois têm o mesmo peso do curso em si, né? Do conteúdo programático, porque assim, como que você pode assimilar o seu curso se você não está integrado? Vamos pensar lá na abolição da escravatura, né? Eles foram dados a tal liberdade, entre aspas, e saíram da senzala, mas não foram integrados, né? Aqui a gente pode ter uma situação inversa. Você coloca o estudante dentro da universidade, mas não integra esse estudante. Como é que ele vai viver, né? Como é que ele vai viver lá dentro? Bem, na USP ou na Unicamp, e eu estou falando dessas universidades de São Paulo, existem mentores, né? Que orientam os estudantes por meio de vivência e experiência pessoal, tá? São redes de apoio que conectam estudantes veteranos, né, com calouros para troca de experiências. Aquele que já está lá há mais tempo, que são os veteranos, os calouros que acabam de chegar, e eles trocam experiências para que não seja tão penoso e tão danoso ao psicológico dos estudantes que acaba de ingressar, tá? Tem atividades extras curriculares que promovem a socialização e a construção de redes profissionais. E um outro exemplo, ó, agora vamos para o Rio de Janeiro. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um programa de mentoria liga calouros a alunos mais experientes, ajudando-os a se adaptarem ao ambiente universitário e a superar desafios iniciais. Então, assim, isto é real, isso é fato, isso existe, isso é comprovado, são depoimentos mesmo de pessoas que chegam na Universidade do Rio de Janeiro. Eu também conheço a Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu sei que existe esse programa de integração para os estudantes, os veteranos, acolherem os que chegam. Na minha época, a minha primeira formação foi na Faculdade Casper Libero, né? Para quem não conhece, para quem não sabe, a Faculdade Casper Libero é uma faculdade de comunicação. Ela está ali na Paulista 900, e ela faz parte, a Gazeta, a televisão Gazeta, o jornal A Gazeta, faz parte da Faculdade de Comunicação Social, tá? Esse curso de jornalismo, de comunicação social, que lá na época que eu fiz tinha jornalismo, publicidade, propaganda e jornalismo e relações públicas, né? Era uma bancada que veio da USP, então eu sou certificada pela USP por conta disso, tá? E quando eu entrei, houve esse acolhimento, né? Imagina, mais de 30 anos atrás, já existia esse acolhimento de calouros, de veteranos, desculpa, que acolhiam os calouros para que a permanência deles fosse sustentável, que se sustentasse durante os anos. Assim, no primeiro ano é mais difícil, né? Se você sobrevive ao primeiro ano, o resto você já vira veterano, você já vai ajudar o outro que vai entrar.
e segue numa roda viva, um ajudando o outro, tá? Eu me lembro de mim novinha chegando na universidade, assim, naquela Casper Libero, que era difícil de entrar. Já era difícil de entrar naquela época que eu passei no vestibular, estudei muito para passar naquele vestibular. Eu fiz o cursinho objetivo. E eu me lembro que eu não tinha vida, né? Porque eu estudava, trabalhava, finais de semana eu estava no cursinho. E na verdade, assim, não tinha ninguém para me orientar, ninguém para me dizer, para me cobrar: olha, você tem que fazer cursinho, olha, você tem que estudar, vai fazer os simulados. Era tudo por mim mesma, né? Às vezes eu trabalhava a semana inteira, estudava à noite no Derville, aí no sábado eu ia pro cursinho lá na Pires da Mota, me lembro como se fosse hoje, e estudava, e olha só, sem internet, né? Eu ia nos domingos na biblioteca municipal buscar livros, né? Porque tinha algumas coisas que não ficavam muito claras na minha cabeça sobre o que eu tinha visto no cursinho, sobretudo da matéria das ciências humanas, né? Então eu ia na biblioteca municipal e pegava livros, não sabia nem fazer as perguntas para as bibliotecárias que cuidavam lá do lugar. Eu não sabia nem que livro que era, eu sabia o assunto, mas não sabia o livro. E foi assim que eu comecei a entender que estudar não é você se esforçar, não é o esforço, não é o quanto é pesado, mas o quanto você se engaja mesmo, tá? Então, eu fui muito bem classificada no curso de jornalismo, né? Numa faculdade bastante conceituada. Hoje é mais difícil ainda entrar, tem que estudar, tem que ralar muito. E além de que é uma universidade é uma faculdade bem cara, né? E eu consegui na época uma bolsa e foi bem interessante. Na PUC também, eu me lembro que eu já estava mais velha, né? Eu voltei depois de algum tempo. E foi bem difícil porque eu sofri as questões do etarismo também, porque tinha muito jovenzinho. E assim, lá eu senti muita questão da elite, né? Porque no meu curso de jornalismo foi mais fácil, que eram pessoas de mentes mais abertas, né? Então, tava lá na minha sala pessoas que tinham mentes abertas, né? Pessoas que eram das humanas mesmo, né? Mas já na PUC, aí nós me encontrei com várias pessoas de vários lugares do mundo. Tinha estudantes que tinham passado 6 meses na Austrália, estudantes que tinham passado 6 meses em Londres, 1 ano, 2 anos, 3 anos, pessoas mais novas, né, que não precisava trabalhar para poder estar lá. E na minha pós-graduação na PUC também foi bem difícil, porque eu ficava o sábado inteirinho, depois de trabalhar a semana inteira como professora. E também mulher casada, com filhos e sendo dona de casa, tá? Bem, para concluir, né, a gente está chegando já aos 30 minutos. Existem recursos nas universidades para a permanência de vocês que podem ter medo. Eu penso que muitos estudantes não fizeram inscrição no Enem porque tem medo. Tem medo do que vai vir, tem medo do novo, tem medo. Eu lembro que os estudantes do ano passado, eles, dentro do campus lá da USP, né, eles ficaram muito medrosos, assim, eles começavam a olhar para os lados e falar: professor, isso não é pra gente, e deu uma depressão ali momentânea, assim, de cortar o coração, porque eles achavam que aquilo não era para eles, né? Falaram assim: por que a senhora trouxe a gente aqui? Isso não é pra gente. Como não é? É uma universidade pública, né? Se você tiver essa meta, esse objetivo, mesmo que você não entre agora, desenhe esse sonho, vai sonhar que você pode conseguir, tá? Bem, concluindo, como eu falei, os recursos disponíveis nas universidades são cruciais, são importantes para a permanência dos estudantes. A assistência financeira e psicológica ajudam a enfrentar os desafios acadêmicos. A infraestrutura adequada e tecnologia promovem um aprendizado eficaz. Programas de mentoria, né, fortalece a integração e o apoio entre os estudantes, tá? Então é isso. No final da aula eu vou deixar um exercício para vocês, né?
eu quero que vocês respondam, coloquem no papel, mandem para mim por e-mail, fotografem, mandem por e-mail ou me entreguem na sala de aula presencialmente, tá? Esses são 3 questões que eu já criei aqui, e vou deixar um slide para vocês responderem para mim e vai servir como avaliação, tá? Mas não deixe de entrar na plataforma Me Salva, por favor, lá tem muitos simulados. Vão fazendo simulado, errando até não errar mais. Aí, quando você chegar no dia do teu vestibular, no dia do teu Enem, no dia do provão, você já vai estar familiarizado, você já vai ter se apropriado de todas as formas que você pode ir melhor para você fazer uma boa prova, tá bom? Então, eu fico aqui desejando uma semana perfeita, maravilhosa. Setembro é um mês de transição, é um mês de... eu gosto desses meses de entre inverno e verão, né? São estações intermediárias, porque não é nem muito frio, nem muito calor. Então, traz um conforto pra gente, tá? Ninguém vai estar com muito calor, ninguém vai estar com muito frio. Eu gosto do outono e gosto da primavera, mas depois o que é legal é que a primavera prepara a gente para o verão. É tudo devagar. Você vê que é um processo? Vocês também estão passando por um processo. A própria natureza já ensina a gente. Ninguém sai de um inverno rigoroso e vai para um verão rigoroso. A gente sai de um inverno rigoroso, depois ele vai diminuindo, para que a gente vá esquentando aos poucos até chegar ao verão. Bem, isso seria se a gente não tivesse destruindo o planeta, né? Porque as estações do ano sempre foram assim. Mas como a gente está destruindo o planeta, aí o planeta Terra está falando, olha, já que tá botando louco, vou meter o louco também. Então vai ter as 4 estações num dia só. Então é isso. Fiquem aqui até o final da aula. Respondam as questões que eu vou deixar no final, tá bom? Em seguida, eu vou colocar um vídeo que conversa com a minha fala. Eu estou começando agora a pensar, já coloquei muito vídeo sobre como fazer redação nota 1000 e já coloquei muito vídeo falando sobre os recursos e a permanência. E eu vou ver se eu coloco alguns outros vídeos que agreguem também para que você faça um bom vestibular, tá bom? Então, fique até o final e até daqui a pouco. Um beijo!